Olá, no programa de hoje, um ano da guerra em Gaza e a crescente tensão no Oriente Médio. O saldo do confronto entre Israel e o Hamas que segue sem perspectiva de paz. Os impactos e possíveis desdobramentos dos recentes ataques de Israel ao Hezbollah no Líbano e da entrada em cena do Irã, em revide ao governo de Netanyahu. Eu converso com o analista internacional e professor de Direito e Comércio Exterior das Faculdades Arnaldo, Vladimir Feijó. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Vladimir. Sempre um prazer recebê-lo. Uma satisfação grande. Obrigado, Marco. Vladimir, desencadeada aí após um ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023, a guerra na faixa de Gaza completou um ano essa semana, com uma sangrenta e destruidora ofensiva israelense no território palestino. Já são mais de 42 mil pessoas mortas e mais de 40 mil alvos bombardeados. E inúmeros apelos de diferentes atores da comunidade internacional por um cessar-fogo foram ignorados. Por que o confronto segue sem desfecho no horizonte? A leitura é a mesma. O Israel revidou convicto de que era um momento ou uma oportunidade de conseguir a sua segurança e, para isso, diminuir as forças que a ameaçam e que veem Israel em perigo diante a sua existência. No dia 7 deste ano, o governo Netanyahu, inclusive, rebatizou a guerra de espadas de ferro, agora chama de guerra de renascimento. Portanto, é essa leitura mesmo, que independente de limites ou pedidos internacionais por limite, ele tem que terminar esse conflito eliminando todos os seus inimigos. Para além de se segurar no poder, mesmo aí sob fortes contestações internas e externas, quais são os interesses a médio prazo que moveriam Netanyahu? Primeiro, a mudança demográfica interna de Israel, de uma sociedade mais laica para uma sociedade mais religiosa, de uma sociedade desejosa de fazer parte da comunidade das nações, para agora uma população crescente desejosa de implementar o grande projeto de a grande Israel, do rio Eufrates até o rio Nilo, e, portanto, eliminando a população vizinha, abriria espaço para a expansão de novos colonos, novos assentamentos israelenses. Mas eu acho que o principal desafio mesmo é, diante uma guerra, ir se sustentando ao longo do tempo como governante. Já os outros políticos aproveitando da fragilidade do Netanyahu para implementar suas políticas. Então, tem uma tensão que escala na região e o Irã lançou, na última semana, mísseis contra o território de Israel. Uma pessoa morreu e o regime iraniano afirmou ter sido uma resposta às mortes de líderes do Hamas e do Hezbollah por ataques recentes também israelenses. Do ponto de vista estratégico, o que pode ter levado o Irã a dar esse passo contra um inimigo regional que tem certa superioridade bélica, segundo especialistas, sobretudo pela via aérea? Dois motivos. Um interno, o recém-eleito presidente do Irã, numa medida de negociação com o Ocidente, se considerou enganado. Não só ele, como também o Hezbollah disse que tinham recebido promessa da diplomacia dos Estados Unidos e da França que um cessar-fogo viria e queriam frear Israel. Porém, Israel não foi freada, lançou os ataques a Pages e uma sequência de outros ataques, fazendo com que internamente o governo do Irã tivesse que mudar de postura e agora demonstrar capacidade de força. E o outro elemento é que o Irã não só disse que foi um contra-ataque, mas disse: se Israel considera que isso foi um ataque e responder com o contra-ataque, o Irã revidará sem qualquer notícia e na medida da resposta de Israel. Então, exatamente nessa ideia de dissuasão. Demonstrar a capacidade de causar um dano efetivo na medida que espera que isso não vai gerar resposta. Então, se Israel não ficaria freada por essa possibilidade de ataques, a resposta seria provavelmente para destruir infraestrutura civil ou talvez até causar danos humanos e não apenas danos físicos a instalações militares. Ambos teriam que temer numa escalada dessa guerra? Com certeza, porque a capacidade tecnológica destrutiva é imensa. O Irã não tem dúvida
do estrago que Israel pode fazer, haja vista o que a gente já comentou aqui, o que está sendo feito em Gaza há pelo menos desde o dia 9 de outubro do ano passado, o que mais recente a gente vê na capital do Líbano, Beirute também, com bombas de 1,5 toneladas sendo jogadas em bairros civis. Então o Irã sabe disso. Mas Israel também deveria ter percebido que o Irã, apesar de ter uma tecnologia inferior a Israel, conseguiu ter na capacidade de mísseis a possibilidade de furar as três capacidades de defesa de Israel. O Dome de Ferro, que é para mísseis de curto alcance, o Estilingue de Davi, que seriam para alvos de longo alcance, e eles têm ainda a seta, que consegue atingir alvos fora da atmosfera. Então, a depender do tipo de arma que o Irã tem, pelo menos ele considera capaz de furar esses três bloqueios. Os interesses econômicos ali na região que fazem com que esses dois países assumam tamanha rivalidade hoje? Não sei se é por questão direta de disputa por mercados, por acessos, mas o governo de Israel, Netanyahu, na abertura geral da Assembleia Geral das Nações, disse que existe por parte de Israel um plano de um eixo positivo que envolveria os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Israel para criar um grande corredor que ligaria a Ásia à Europa, beneficiando a população local, e que o Irã faria parte de um arco de inimigos, o Irã e a Síria, causando instabilidades. Esses países certamente fazem parte do projeto euroasiático, um geopolítico um tanto quanto maior, envolvendo um projeto de ligação da China, com uma série de parceiros, dentre eles o Irã, o Paquistão, mas também da Rússia, que tem pretensão de ter corredores naquela região também. A Rússia pode ter um papel relevante ali nesse momento, já que está envolvida também em outra guerra, né, sem fim lá com a Ucrânia? Eu tenho certeza disso, Marco, porque depois do 1º de outubro a gente teve uma mudança tectônica na postura diplomática da Rússia em relação a Israel. Um quarto, um pouco menos do que isso, da população israelense também tem passaporte russo, e até então ela servia de agente diplomático a serviço de Israel de tentar pôr panos quentes na Síria e no Irã. Mas desde 1º de outubro, o presidente da Rússia se recusa a atender qualquer representação de Israel e, inclusive, emitiu nota pedindo que a sua população abandone o território israelense. Então, é uma nota diplomática de que não estão dispostos mais a servir de intermediário e que talvez estão antecipando que a guerra pode chegar ao território de Israel. Queria tocar em outro aspecto agora com você, que sobre a chamada guerra indireta ou por procuração, né, que é muito comentada ali sobre a situação na região. Nós estamos vendo um novo tipo de guerra fria nessas estratégias aí que envolvem Israel e o Irã? Talvez no sentido que a gente tem potências externas da região envolvidas. Parte do mundo deixou claro na Assembleia Geral, e alguns meses já vem falando isso, que considera que Israel é um agente dos Estados Unidos e, de uma forma ampliada, agente do Ocidente para implementar na região uma continuidade de projeto colonialista. É uma leitura e que, portanto, estariam eles a serviço, os israelenses, do Ocidente. Existe uma outra leitura, pelo contrário, que Israel é que usa o Ocidente, usando do lobby nos seus sistemas políticos, mais pesadamente nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas em outros países também, inclusive no Brasil, para seguir tendo apoio à sua existência, ao seu projeto de defesa. Porém, como você mesmo chamou a atenção, o Irã é uma força no Oriente Médio, deseja, de alguma forma, através da Revolução Islâmica, reconstruir a unidade do islamismo. Existem outros movimentos que também pregam isso. A Turquia seria um potencial líder, a Arábia Saudita também seria um potencial líder, e a China serviu de intermediário diplomático, unindo pontes entre essas três forças. Então, se 2 anos atrás Turquia, Arábia Saudita e Irã eram competidores, hoje eles estão mais próximos, pelo menos diplomaticamente dizem que só haverá paz na região o dia que vier um Estado palestino e que, portanto, esses outros que lidavam tranquilamente com Israel hoje estariam mais arredios.
e pelo envolvimento da China e o que a gente comentou há pouco, a Rússia integrando o seu parque industrial ao parque industrial desses países também, a gente acaba tendo aí esse potencial cenário de guerra de procuração das potências. Estados Unidos, o Ocidente estaria de um lado e de outro lado uma massa euroasiática, Rússia, China, Irã, Turquia ou quem quer que esteja em formação. E o papel dos grupos extremistas, né? Pois é, eles são grupos que, da perspectiva do Irã, servem de uma defesa ampliada. A possibilidade deles lançarem ataques e deixar a população de Israel em eterno medo é que seria uma dissuasão, um desestímulo para Israel lançar um ataque direto contra o Irã. Porque caso essa guerra acontecesse, haveria a resposta direta no território de Israel, algo que, tirando os mísseis iranianos, o Irã não consegue fazer ataques profundos ao Estado de Israel. Então ele precisa contar com grupos que estejam na Palestina, a Gaza, por exemplo, tem a presença do Hamas, ou que esteja no Líbano, na fronteira norte, que é o caso do Hezbollah, ou então no nordeste de Israel, vindos da Síria ou do Iraque. Então, até que ponto você acredita, Vladimir, que esse conflito Israel-Irã possa, de fato, se intensificar para além de recados pontuais, de ameaças, enfim, constantes que fazem uns aos outros? Existe, como eu disse, uma leitura dentro de Israel e de um segmento do Departamento de Defesa, né, o Ministério de Defesa dos Estados Unidos, que esse é o momento de eliminar um perigo ainda maior do futuro, que seria um Irã nuclear ou com capacidade de ter bomba atômica e que, portanto, essa é a oportunidade de lançar esse ataque preventivo. Então, o maior risco é esse. Uma guerra provocada porque vê que é a última chance de eliminar o regime do Ayatollah e, portanto, da Revolução Islâmica, usando esse argumento de perigo de, no futuro, ter que lutar uma guerra maior. De outro lado, existem aqueles que dizem, olha, uma guerra com milhões de mortes, em uma economia do mundo travada, com hiperinflação e que sofreria ainda mais com isso, deve ser evitada a tudo quanto é custo e que, portanto, um caminho diplomático está sendo construído. Não sei se terá a oportunidade, mas se haverá guerra ou não, tudo depende de dois momentos. Qual vai ser a resposta de Israel, o tamanho dela ao que sofreu no dia 1º de agosto de 2024 e qual vai ser a resposta da resposta que o Irã fará a esse ataque. Então, agora vamos falar do sul do Líbano, né? Sim. Os últimos dias têm sido marcados ali por ataques aéreos, uma série de avisos de evacuação israelenses e que já afeta aí um total de 124 aldeias, segundo informações de agências de notícias. São mais de 1.400 pessoas mortas e mais de 900 mil deslocados pela campanha israelense, segundo o governo libanês. Uma intensificação da operação terrestre, né, de Israel traria que consequências? A consequência de o Líbano ter que escolher se entra junto do Hezbollah para retirar a tropa de Israel do seu território, ou seja, se formam uma unidade diante essa ocupação, ou se o Hezbollah, em perigo de existência, teria o engajamento de forças iraquianas e sírias, que parece 20 mil se colocaram à disposição para entrar em guerra junto do Hezbollah contra Israel e, eventualmente, também a coordenação dos ataques aéreos que a gente comentou. O Irã fazia uma saraivada simultânea com ataques também vindos do Hezbollah e dos hutites, afetando milhares de cidades israelenses. E a gente viu, inclusive no dia 7 de 2024, o próprio Hamas conseguiu lançar a barragem de mísseis ao centro de Israel. Então o perigo existe da guerra se expandir, como eu comentava, até para dentro do território israelense. Poderia ser o passo definitivo para uma guerra total. Exato, para realmente exércitos formais de governos lutando entre si, junto desses grupos de resistência, junto dessas milícias que em larga escala lutariam. E aí, se isso acontecer, é preciso saber também quanto das tropas dos Estados Unidos entrariam apenas para resgatar os seus habitantes que estão tanto em Israel quanto nos países vizinhos, quanto seriam para também como força de combate junto das tropas israelenses. Israel, professor Vladimir, tem alguma chance de conseguir erradicar Hezbollah e Hamas, como prega o regime de Netanyahu? Uma única.
promovendo o genocídio e eliminando toda a população local. Esses são grupos de resistência que se fundaram e se propagam na ideia de que precisamos continuar existindo. Precisamos resistir à presença ocupadora. Portanto, é impossível acabar com essa ideia enquanto exista a ocupação israelense ou o controle do território. Há quem diga que mesmo se eles fossem completamente dizimados agora, teriam capacidade de ressurgir de outra forma. Exatamente, aparece com outro nome ou outra entidade. Então, é essa uma certeza que a guerra ao terror provou. Estados Unidos não conseguiu, com 20 anos de guerra, eliminar o Talibã, que voltou ao Afeganistão, não conseguiu eliminar outros grupos de resistência, inclusive com essa mesma tática que Israel fez, de decapitar toda a cadeia de comando, porque essas são estruturas que pipocam novas pessoas que consideram que, dentre outras, é divino, é um chamado divino morrer pela causa, morrer pela resistência e para garantir um futuro, quem sabe, para as outras gerações. Então, se não eliminar toda a população palestina, o grupo não vai acabar. Há notícias, Vladimir, de que o Líbano tem buscado uma intervenção diplomática dos Estados Unidos e da União Europeia para evitar essa escalada militar. É um país já assolado aí por crises econômicas e políticas. E aí há uma perspectiva de um deslocamento em massa, né, de libaneses, que já está acontecendo, né, mas que pode se agravar ainda mais. Isso seria preocupante, especialmente para a Europa? Sim, porque exatamente essas guerras intermináveis contra o Estado Islâmico, contra o Iraque ou contra o Afeganistão, o que elas causaram foram exatamente leva de refugiados que buscam um ambiente seguro e próspero. E o mais próximo daquela região é a Europa que já está sobrecarregada de migrantes da África e do Oriente Médio e que teria que lidar com mais essa leva. A única chance de talvez isso não acontecer é se a Turquia fechar a sua fronteira, que de alguma forma já deu indícios de que está disposta a militarmente intervir exatamente para evitar que a guerra seja muito grande e que isso leve o deslocamento, que passaria pelo seu território, nem todos iriam para o território europeu e ficariam ali. São pelo menos 3.400.000 sírios que já estão dentro da Turquia e mais uma leva de libaneses que já entrou ao longo do último ano, não só agora. Lembrando, né, que antes de agosto, Israel já tinha conduzido mais de 11.000 ataques ao Líbano, e não só na fronteira sul, a diferentes cidades, alegando que já estava combatendo o Hezbollah. Já temos um drama humanitário, né? Terrível. Isso já é real, exatamente. Já tem um número de deslocados, como você comentou, beirando 1 milhão de libaneses. O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse nesta terça-feira que o movimento apoia um possível cessar-fogo no Líbano, mas ao mesmo tempo garantiu que as capacidades militares do grupo estão intactas e que não iriam abaixar armas. O que significa isso? Isso mesmo, eles estão dispostos a fazer um cessar-fogo, talvez até desconectado do cessar-fogo de Gaza, para garantir a segurança do povo libanês, mas eles se recusam a desarmar, eles se recusam a retirar da fronteira do território libanês, ou seja, eles estão afirmando que eles existem para assegurar a soberania do Líbano e a sua capacidade militar é essencial para tanto. Então, para a defesa da fronteira sul e leste do Líbano, com Israel e com a Síria. Estariam dispostos a não lutar, mas não a abandonar as armas. É um recado também, né, nesse sentido. É porque isso envolve também uma outra coisa, que é a resolução da guerra civil libanesa, o acordo entre as diferentes partes. Eles são de um dos grupos libaneses com menor quantidade populacional. E para não se verem em perigo futuro de serem eliminados pelos outros grupos, também consideram essencial estarem armados diante um perigo de retorno da guerra civil. Agora, outro aspecto. Como que você enxerga, Vladimir, especificamente a situação dos Estados Unidos nesse momento no xadrez ali da região? Os Estados Unidos está totalmente à mercê, sabe-se lá,
de quem? O Joe Biden, um presidente em exercício até o início do ano que vem, mas sem qualquer capacidade diplomática, sem credibilidade com nenhum dos governos como um todo, um ministro de Relações Exteriores claramente favorável a uma das partes, portanto sem muita credibilidade também para costurar qualquer saída diplomática. Portanto, o país está reagindo do jeito que acredita, com o apoio financeiro e militar aos seus aliados, que não é só Israel, é a Jordânia, é a Arábia Saudita e o Egito, e, de alguma forma, reagindo à resposta dos outros atores, o que a Rússia faz, o que o Irã faz, e sem um grande projeto. A não ser que seja aquela linha mesmo, o interesse de causar um estopim de instabilidade naquela região para desestabilizar o projeto dos BRICS, que teve dos seus 4 membros, 3 daquela região, e agora no final de outubro, início de novembro, tem uma grande reunião para anunciar alguma coisa. E se aquela região estiver instável, certamente esse projeto fica adiado ou será mais difícil de ser implementado. Mas isso é um grande se, tá? Eu não acredito que os Estados Unidos vejam os BRICS com coesão, que precisa uma resposta através de guerra para causar instabilidade no grupo. Mas é uma leitura possível. Em relação direta a Netanyahu, é possível dizer que os Estados Unidos perderam totalmente o controle sobre esse personagem? Sim, sim. Ele tem o controle muito grande. Doadores já fizeram, inclusive, o Trump fazer promessas a Netanyahu seguir no governo e implementar alguns dos projetos dele, dentre eles anexar a Cisjordânia. E, do outro lado, a Kamala Harris é amarrada à política externa do Joe Biden, portanto, tendo que defender o que o Netanyahu faz e fazendo críticas muito brandas. Organização das Nações Unidas ainda é capaz de ter alguma influência relevante para o jogo travado no Oriente Médio? Como um todo, a ONU tem múltiplos papéis. Um deles é o alívio humanitário. É a OMS, é a Unesco, é o Acnur, que cuida de refugiados, e por aí esse papel é inegável. Ele tem condição de produzir algum alívio. Porém, não todo aquele que seria capaz, porque, dentre outras coisas, o governo de Israel já demonstrou que claramente não está disposto a preservar essas instituições, porque considera que elas estão infiltradas por um sentimento anti-judaico. Então, a presença poderia ser maior, a ajuda poderia ser maior, mas o exército de Israel não quer cumprir o que o direito humanitário diz, né, de preservar, separar civis dos combatentes, e se considera no direito de usar os alvos que considera que seriam alvos, inclusive agentes internacionais. Essa é uma guerra muito peculiar. Com um ano, matou muito mais jornalistas do que na Segunda Guerra Mundial como um todo. É a guerra que mais matou médicos, é a guerra que mais matou mulheres, bebês, matou também esses agentes típicos, né, de organizações internacionais. Então, com todo esse contexto da nossa conversa, a quem e o que possa parar Netanyahu nesse momento? Única e exclusivamente interrupção de envio de armamentos diários por ar e por mar pelos Estados Unidos, porque para conseguir seguir jogando essas bombas, elas continuam a ter que chegar a Israel, que não as produz, elas são produzidas nos Estados Unidos. Segundo lugar, a Alemanha, e aí o bloco europeu como um todo seria o segundo bloco para fazer isso, fazendo com que Israel tenha que repensar o tamanho da guerra, o tamanho do conflito. E tem os interesses da indústria bélica americana. Exatamente. O lobby em pleno período eleitoral, já que essa indústria gera empregos em cada um dos 50 estados, ela inclusive estrategicamente montou-se dessa forma para garantir que cada um dos deputados possa sofrer o preço, a pressão desse lobby da indústria, dizendo, olha, se não continuar tendo dinheiro, se não continuarem tendo guerras, a gente não tem como garantir o nível de emprego. Enquanto a tensão não arrefece, no último domingo, dia 6, o primeiro voo da Força Aérea Brasileira trazendo cidadãos nacionais que estavam no Líbano pousou em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Vieram 228 passageiros que foram recebidos pelo presidente Lula. Quais devem ser os próximos passos, Vladimir, da diplomacia brasileira na região?
Bem, sobre a repatriação, ela depende de garantias que não haverão ataques ao aeroporto ou aos comboios que tiram as pessoas das diferentes cidades do Líbano para o aeroporto em Beirute. Lembrando que tem uma escala de prioridade, então a gente não faz a repatriação por grupos de cidades, sim por tipo de cidadãos. E houve uma janela de oportunidade, que foi o ano judaico, o ano novo judaico, entre quinta e sábado, que permitiu essa repatriação. Então agora é manter o diálogo aberto para que os outros, né, até totalizar 3 mil, consigam sair de lá. Fora isso, é ser mais uma das vozes em favor da paz, mais um daqueles que chamam a atenção que o desastre é imenso e que passou da hora de um cessar-fogo. Sempre que pode, o presidente Lula tem cumprido esse papel, né? Recentemente, sim, na Assembleia Geral da ONU, fez isso. Mas como um todo, também depende da receptividade de ambas as partes, né? E o governo de Israel, por enquanto, não considera o Brasil como um intermediário viável para um cessar-fogo. Prefere seguir confiando no Egito como o principal interlocutor e os Emirados Árabes Unidos. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, professor Vladimir, nos ajudando a entender os complexos interesses, né, que movem essa tensão constante no Oriente Médio e a guerra em Gaza, que infelizmente completou um ano. Completou um ano e que tem perspectiva de seguir ainda por um prazo interminável. Já está muito fora da média internacional, que é de acabar em 3 meses do conflito. Eu agradeço pelo espaço, pelo convite. Eu conversei com o analista internacional Vladimir Feijó, professor de Direito e Comércio Exterior das Faculdades Arnaldo. Falamos sobre os últimos capítulos da guerra na faixa de Gaza, que completou um ano, e suas repercussões no Oriente Médio. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. E até o próximo programa.